Bom dia, Jesus Cristo é o nosso amado Senhor. No Salmo 46, verso 10, a palavra do Senhor diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela solitude, pelo aquietai-vos que o Senhor está nos ensinando, para que possamos contemplar a tua face e colher os frutos dessa bendita quietude, dessa bendita comunhão contigo, assim como o Senhor fazia quando estava aqui e está nos ensinando a cada dia a ser como o Senhor. Que possamos ser como o irmão Paulo, que cria essa consciência de dizer em mim Cristo fala. Então que possamos dizer em nós Cristo fala. Porque é como o Senhor fala em Efésios, que é a unção que está em vós, né? Segunda pessoa do plural, ensinando uns aos outros com o princípio que todos os filhos de Deus serão ensinados pelo próprio Deus, que é dado aos teus pés como Maria, escutando, e que essa boa parte não nos será tirada. Guarda-nos em ti, Senhor, e nos livra do mal. Então vimos aqui que essa palavra quietai-vos é significativa demais porque tem tudo a ver com relação, né? E está exatamente em silêncio, está nos braços do Senhor, como diz mesmo Deuteronômio capítulo 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói. Isso é fantástico, né? É esse lugar que a quietude nos leva, para que a gente possa estar nos braços eternos do Pai, onde já estamos, mas isso precisa de realidade. E um dos caminhos mais preciosos que o Senhor nos ensina é a quietude, é a solitude, porque o silêncio não é apenas uma questão de ficar calado, mas o ato de ouvir aquele que nos fala. Por isso que ele diz: aquietai-vos, né? Fique atento para ser produzido exatamente essa devoção no nosso coração, de estar a sós com o Senhor. Porque a definição de devoção, que é outra palavra, como a quietude, perdida por muitos irmãos ao longo da história, a igreja perdeu, muitos de nós perdeu isso, né? E está implícito, muitos irmãos viveram isso e contemplaram a face do Senhor, ouviram a sua voz, né? Porque o apalpar é procurar com a mente, uma mente sagrada, uma mente celestial que é governada pelo Espírito, né? Os sinais da presença do Senhor quando Ele fala, percebe? Dentro do nosso espírito, uma mente ativa nele, mente posta nele, sagrada, celestial, para perceber. Isso é o apalpai. Lembra que a gente já viu quando ele disse lá em João 20, apalpai, me vede, né? Então, na realidade, é isso que o Senhor quer que a gente faça. E a gente precisa se dispor para isso. A palavra devoção, que está em Lucas, no capítulo 16, né, a partir do 13, quando ele está falando, né, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E essa palavra, devoção, devotará, é unir-se a alguém ou a algo prestando cuidadosa atenção ao mesmo. Ou vai para um ou vai para outro. O que a quietude vai produzir em nós? Essa devoção, essa solitude para estar unidos a Ele em realidade daquilo que já existe. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Para quê? Para estar prestando cuidadosa atenção ao que Ele nos fala. Uma mente sagrada, mais uma vez, celestial, santa, posta nele. Para que a gente possa palpar, possa contemplar com os olhos, ouvir com o ouvido, apalpar com a mente, buscando esses sinais, sentir o cheiro, né? Que ele diz que o aroma de Cristo, né? O bom perfume de Cristo, né? Sentir através um dos outros e em nós mesmos quando exala o bom perfume, nardo de mida preciosa. Lembra lá do Salmo 45? De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Sabe quem diz isso? É a noiva. A filha de Jerusalém não diz isso. Lembra lá de Cantares 5? Que é teu amado mais do que outro amado, né? Que tanto nos conjura. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Dos teus lábios se extravasou graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Tá vendo? Isso é o que a contemplação, a devoção, né, a quietude, a solitude vai nos levar e encher o nosso coração. Quando você vai, mais uma vez, para Cântico dos Cantos, capítulo 5 que eu acabei de citar, no Senhor, quando as filhas de Jerusalém perguntam o que é teu amado mais do que outro amado, né, as filhas de Jerusalém fazem parte do contexto da noiva, mas não vivem como noiva, porque a noiva aprecia, é atraída por ele, vive essa devoção. As filhas de Jerusalém não.
Percebe? E a responsabilidade das filhas da noiva é levar as filhas de Jerusalém a ter essa relação, a ponto de quando vê essa exalação do bom perfume de Cristo, ela diz: vamos procurar contigo. É só você ler o capítulo 5 e 6 de Cântico dos Cânticos. E o que a noiva diz de quem ele é. O meu amado é alvo, é rosado, é mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como ouro, mais apurado, os seus cabelos como cacho de palmeira, são pretos como couve. Vá descrevendo. Quando você chega no último versículo, verso 16, ele diz assim: o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Aí as filhas de Jerusalém vê esse testemunho. Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, não é de obras, não, é de quem ele é em nós. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. Percebe? Então, Mateus capítulo 11, 28, o Senhor diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E os irmãos têm aprendido, né? O que se segue, que ele vai nos aliviar, dar descanso. Mas o que é que diz o 27? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a que ele quiser revelar. Então o que é que Jesus, pelo Espírito Santo, quer fazer? Revelar o Pai. O Pai quer revelar Jesus, Jesus quer revelar o Pai, tudo pelo bendito Espírito Santo que nos sustenta. Percebe, amados? E se isso não fosse de suma importância, Jesus não praticava isso para poder nos ensinar. Marcos 4:11 iniciou seu ministério no deserto. Lucas 6:12, uma noite inteira sozinho para escolher os 12. Mateus 14:14 foi para um deserto logo depois que soube que João Batista morreu. Mateus 14:23, depois que alimentou os 5.000, foi para o monte sozinho orar. Marcos 1:35, depois de uma jornada árdua de trabalho durante a tarde, que ele veio, alta madrugada se levantou e saiu de casa e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 6:31, quando os dois voltaram da missão que ele enviou, Jesus chamou: venha comigo para um lugar deserto, venham comigo. Depois de curar um leproso, Lucas 5:16, Jesus se retirou para um lugar solitário e orou. Né? Esse que ele chama venham comigo está em Marcos 6:31. Quando chega em Mateus 17:19, leva os três e transfigurou-se. Combinando, tá vendo? O que é que vai fazer? Transfiguração, se mostrar. E enquanto preparava o seu feito mais sublime e sagrado, que foi resolver o nosso problema diante do Pai, buscou solitude no jardim do Getsemane. Então, isso aí, se não fosse de suma importância, e para não dizer completamente essencial para um filho e uma filha de Deus, buscar ele em solitude, ele não teria feito isso. Né? Então que possamos seguir os passos do nosso amado, seguir as pegadas do rebanho, que a gente vai encontrar ele, que todos que fizeram isso estão no rebanho do Senhor e encontraram ele.